Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje a gente vai falar especificamente sobre fundos imobiliários. A gente está numa série de ativos imobiliários. Na semana passada a gente lançou um episódio falando sobre imóveis próprios, né, a aquisição de imóveis tanto para moradia como para investimentos, como fazer essa análise, pontos importantes para você ponderar. E agora, nesse episódio, a gente começa uma subsérie dentro da nossa série, que é fundos imobiliários. Aqui, hoje, a gente vai falar especificamente do histórico e do mercado de fundos imobiliários e dos principais indicadores que você, investidora ou investidor, devem observar ao fazer a sua análise mais aprofundada de fundos imobiliários. E nos próximos episódios, continuando esse subtema dentro dos ativos imobiliários, a gente vai falar sobre os tipos de fundos imobiliários e suas características específicas. Começando com um disclaimer aqui que o Marquinho me obriga a fazer, nada do que a gente fala aqui é recomendação de investimentos, são informações que a gente troca para te ajudar na sua própria análise, né? E também peço aí para você acompanhar nosso Instagram, @instabtcompany, bastante conteúdo por lá também. Bom, vamos lá então apresentando a bancada aqui, estou com o Rafael Lopes, que é instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa, tudo certo? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês de novo. Vamos começar mais um episódio sobre investimentos em ativos imobiliários. Lembrando que a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de finanças, o GFP, www.btcompany.com.br/GFP. Está bombando, os feedbacks excelentes das aulas virtuais, a gente está muito contente. Então, esperamos contar com vocês nas nossas próximas turmas. Boa! E completando aqui a nossa bancada, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, o GBP. Fala aí, Marquinho, tudo certo? Tudo excelente, Habib. É uma honra participar desse 20º programa do nosso BTC Money. Começaremos a falar sobre fundos imobiliários, uma série bastante legal, que a gente vai entrar a fundo nos setores, né? Espero até no nosso 5º episódio falarmos um pouquinho sobre fundos lá fora, né? Os famosos REITs, não é isso, Habib? E lembrando, estamos com inscrições abertas para o nosso GBP, o nosso curso de negócios, www.btcompany.com.br/GBP, com aulas agora 100% virtuais, além das presenciais aqui em São Paulo. E é isso, Habib, vamos que vamos. Pois é, vamos para cima, a gente tem bastante coisa para falar, né? O tema fundos imobiliários ele é extenso, tem crescido bastante aí no interesse dos nossos alunos, nossas alunas e do pessoal que ouve o BTC Cast, principalmente, pessoal aqui do podcast e da galera do YouTube também que acompanha a gente e gosta de ver aqui o nosso rostinho aqui nos programas, né? Mas legal, vamos lá. Acho que é importante, antes da gente começar a falar de indicadores, né, passar um pouco do histórico do mercado de fundos imobiliários, né? Como que ele cresceu, o que aconteceu com esse mercado ao longo do tempo, e também falar um pouco de objetivos de investimento, né? Onde que eles se encaixam nos objetivos que o Marquinho gosta de levantar aqui nos episódios, né? Mas vamos começar com o Rafa, que tem algumas informações interessantes aí sobre o histórico do mercado de fundos imobiliários. Rafa, quando surgiu esse mercado aqui no Brasil e como que foi esse desenvolvimento? Legal, Habib. Então, o mercado de fundos imobiliários surgiu no Brasil ainda de forma bastante incipiente, né? Em 1993, então quase 30 anos atrás. Mas foi só em 1999 que surgiu o índice, né? Conhecido como IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e que teve uma valorização muito expressiva desde então, né? Se a gente olhar para a valorização do IFIX desde a sua criação até hoje, já passou dos 100%, chegou a bater 200%, aí teve uma queda recente por conta de toda essa crise, mas uma valorização muito expressiva, né? E esse mercado está em franca expansão. Em 2018, a gente teve 40 ofertas de fundos imobiliários, novos fundos, e em 2019, esse número foi superado, então, muitos novos fundos surgindo na indústria. A gente já tem centenas, mais de 400 fundos registrados no total, e com um market cap muito expressivo, tá? A gente já tem um market cap aí rondando na casa de dezenas de bilhões de reais,
e mais de 400 mil cotistas. E interessante desse número é que desses 400, né, desses mais de 400 mil cotistas, em torno de 80% é de investidores pessoa física. Olha que legal, né? Então, o investidor institucional ele ainda tá um pouco, vamos dizer assim, receoso, ele ainda não entrou com força, né, no mercado de fundos imobiliários. Então, a gente tem 80% mais ou menos de investidores pessoa física nesse mercado, que é legal porque acaba aumentando a liquidez, né? O investidor pessoa física ele gira muito mais a carteira do que o investidor institucional. É engraçado até que, se a gente for falar de liquidez, mais ou menos 20% do estoque, né, desse market cap gira todos os anos ou a cada ano, né, aproximadamente, em termos de valor, volume negociado. E se a gente for fazer a comparação desse número com o volume negociado, inclusive em algumas blue chips, é um número muito expressivo. Tá? Então, efetivamente, a liquidez é uma grande vantagem hoje para quem pensa em investir em fundos imobiliários. E Rafa, quanto que já cresceu no histórico aí esse, não sei se o IFIX ou o total de fundos imobiliários? Então, são os números que eu mencionei, né? O IFIX ele já teve uma valorização aí, chegou a bater 200%, depois houve uma queda recentemente por conta de toda essa crise, né, do coronavírus. E o número de ofertas tem sido crescente. Então, 40 ofertas em 2018 e em 2019 foi um número superior a esse, ou seja, a gente está numa crescente, né? Cada vez mais fundos imobiliários sendo ofertados. Assim, agora na crise, né, talvez esse número diminua um pouco, mas é um mercado que está em franca expansão, né? O IFIX só em 2019 ele teve uma valorização acima do Ibovespa, né? Então o índice de fundos imobiliários valorizou mais do que 35, em torno de 36, 37%, não lembro o número exato, enquanto o Ibovespa foi algo em torno de 31%, né? E aí, voltando aqui, colocando a bola para o Marquinho agora, né, legal, a gente tem um histórico interessante, ainda razoavelmente recente, um número de investidores pequeno, se a gente considerar até os investimentos em ações e também principalmente renda fixa no Brasil, né? Mas tem algumas características importantes que a gente menciona no episódio que a gente falou já sobre fundos imobiliários de uma forma bem generalista, né? Os fundos imobiliários, eles são constituídos através de fundos, onde você tem os cotistas, os investidores são cotistas desses fundos, que fazem seus investimentos em ativos lastreados em imóveis, né? A gente vai entrar em detalhe de cada tipo de ativo nos próximos episódios. E uma característica são tanto a valorização, né, da cota, né, ou desvalorização, a renda variável nesse aspecto, né, como a distribuição dos proventos. Né? Então, você tem uma regularidade, entre aspas, dos proventos distribuídos mensalmente em grande parte dos fundos. E aí, Marco, acho que é interessante como que os fundos imobiliários se encaixam nos objetivos do investidor, né? Em qual categoria, mais ou menos, a gente pode falar que os fundos imobiliários podem servir aí para o investidor? Excelente, Habib. Como você falou, existem duas formas da gente rentabilizar. O Rafa vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas ou você recebe os proventos, que é o aluguel, né, desses investimentos imobiliários, ou existe a valorização e desvalorização da cota. Então, a gente considera o investimento em fundos imobiliários como se fosse um investimento híbrido entre um renda fixa, lá o valor do aluguel, o valor do provento, e a sua renda variável. De forma que, definitivamente, se você pretende usar o dinheiro no curto prazo, não coloque ele em fundo de investimento imobiliário, tá? Eu tenho inclusive um exemplo de um amigo que aconteceu comigo, uma amiga minha, ela em 2012 pegou um dinheiro que ela estava juntando para comprar um carro, né? Ela estagiária ainda na época, e colocou em fundo imobiliário. E aí, Rafa, o que aconteceu? O juro subiu, né? E a gente já falou um pouquinho no episódio passado o quanto que os juros afeta no preço dos ativos imobiliários, e o investimento dela caiu 40%, né? Ou seja, apesar dela ter recebido alguns poucos proventos durante aquele pouco período que ela ficou com o investimento, o valor da cota efetivamente diminuiu, de forma que ela teve que demorar um pouco mais para atingir o seu objetivo financeiro. Agora, qual que seria um objetivo financeiro que, na minha opinião, seria excelente para investir em fundos imobiliários? Uma aposentadoria, por exemplo, né? Então, pelo fato dele dar para a gente todo mês, né, proventos, isso se encaixa exatamente no fluxo de caixa que nós, indivíduos, temos.
né? Então, se você pensa em algum dia ter condições de poder parar de trabalhar, investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente alternativa, né? Então, todo o aluguel que é recebido, né, independente do setor, ele é distribuído para você. E aproveitando, Habib, para comentar algumas outras características que nesse ponto são super importantes em relação aos fundos imobiliários, que é a não existência de imposto de renda para os proventos, e o segundo é a gestão própria, né? Então eu fico imaginando, por exemplo, eu quero me aposentar, só que eu tenho aqui um monte de imóveis que eu estou alugando. Cara, quando o locatário não paga, quem vai negociar normalmente é você, ou você tem que contratar um administrador. Tudo isso envolve uma burocracia que normalmente as pessoas que estão aposentadas não querem ter. No fundo imobiliário, a gente tem a gestão profissional de todos esses ativos imobiliários, né? Então, eu diria, Habib, não sei se você concorda comigo, Rafa, que pensando no objetivo aposentadoria, fundos imobiliários seria uma excelente opção. E aí, Rafa? Foi trucado. Então, é bacana. Os fundos imobiliários, assim, é meio senso comum, né? Que um dos objetivos é que a gente coloque ele na carteira para que haja um efeito de diversificação. Então, o fundo imobiliário ele gera uma diminuição de risco. Além disso, o fundo imobiliário tem essa característica que o Marquinho comentou, né? Alguns dos fundos imobiliários, né? Que é a distribuição de renda. Então, nesse sentido, sim, a gente pode utilizar o fundo imobiliário olhando para o recebimento de proventos regulares no futuro, né? Só lembrando que a gente pode fazer o investimento olhando para esse objetivo, mas ele seria um complemento à previdência, não um substituto, né? Então, sim, eu posso fazer um investimento no fundo imobiliário olhando para o longo prazo, mas não encarando isso como um substituto da previdência, porque a previdência tem características tributárias distintas, a previdência tem várias características também, como coberturas adicionais, pecúlio, etc. e tal. Não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas tem várias características que não existem nos fundos imobiliários. Então, serve como um complemento, sim, para quem está olhando para o longo prazo. E, assim, é muito importante fazer o investimento no fundo imobiliário com essa visão de longo prazo. Por quê? Porque o mercado imobiliário é um mercado que atravessa ciclos, né? Então, a gente não pode nunca fazer um investimento no fundo imobiliário com uma visão de curto prazo. Tá? E já que a gente tocou em renda, eu também já queria aproveitar e mencionar as duas fontes de renda ou duas fontes de ganho de um fundo imobiliário, que é o ganho de capital, que esse a gente ganha pela variação da cota do fundo, e o segundo é a distribuição desses proventos. Tá? Então, quando a gente investe no fundo imobiliário, a gente ganha dinheiro dessas duas maneiras. Boa, é importante, né, até salientar no ganho de capital, né, o ganho de capital ele é tributado, né, o Marquinho levantou que o provento não é tributado, hoje o provento não é tributado, de fato, então todo o rendimento que você tem dos aluguéis lá dos fundos imobiliários, ele entra líquido na sua conta corrente da corretora, né, então você compra através de uma corretora, né, usando a plataforma da B3, né, a gente já tinha falado bastante sobre isso no episódio anterior, e ele não é tributado, mas o ganho de capital é sim tributado, e diferente das ações, ele não tem aquela mamata do limite de 20 mil reais. Né? Qualquer ganho de capital nos fundos imobiliários, ele é tributado. Né? 20%, salvo engano, tá? É 20%, né? É É legal. isso aí, 20%, Habib. E aí, né, é interessante falar disso e a gente já começa a abordar a questão dos indicadores, porque vocês falaram, legal, tem objetivo muitas vezes de cumprir um certo rendimento, como o Marco comentou, né, que pode ter um risco, objetivo de previdência, ou de complementação da previdência, que nem o Rafa comentou também é muito importante. E aí a gente começa a entender, pô, como é que a gente avalia fundos imobiliários? E é muito comum, não só com fundos imobiliários, né, mas com ações, a gente, vamos dizer, simplificar um pouco a discussão falando dos principais indicadores. Lembrando que indicadores são simplificados, né? Então, é importante quando você vai analisar um fundo imobiliário ou qualquer investimento que você entre no detalhe, e a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Mas acho que para dinamizar um pouco, a gente pode começar falando dos principais indicadores. Então, separei alguns indicadores aqui, eu queria que vocês comentassem, tá, pessoal? A gente falou do preço da cota, o preço da cota é um indicador, ele varia com o mercado, depende muito das negociações, né? Então, aí a gente até pode falar, né, mudando um pouco a ordem que eu tinha colocado aqui, da liquidez, né? Então, tem fundos imobiliários que são mais negociados e tem fundos imobiliários que têm
uma liquidez mais baixa. E aí, Marco, acho que a gente pode até falar, né? No caso da liquidez, tem alguns aspectos que são relevantes, como o volume, o tamanho da cota, né? O preço da cota no tamanho. Tem fundos imobiliários que têm cotas próximas de R$ 100, tem fundos que têm cotas próximas de R$ 4.000, né? Isso pode alterar a liquidez, mas principalmente o tamanho do fundo e a quantidade de cotistas, né? Sim, com certeza. Isso, inclusive, dos fundos imobiliários é uma excelente vantagem em relação ao investimento imobiliário tradicional, né? Então, uma coisa é você comprar sei lá, um escritório, né, o tijolo, né, que, putz, aí você precisa da grana, colocar aquilo para vender, demora infinito, né? Outra coisa é você comprar uma cota de um fundo imobiliário, porque para você conseguir o dinheiro de volta, né, e liquidez é essa capacidade que os ativos têm de se transformar em dinheiro, você vai na bolsa de valores e vende. Óbvio que, pelo fato dela ser negociada em bolsa, você tem um risco de mercado, né? Então, o risco de você, sei lá, comprar um ativo a 100 e aí quando você vai vender o ativo está a 60, né? Você perdeu 40% do seu dinheiro. E tem o risco de você não encontrar uma pessoa para comprar o seu ativo, né? Para transformar aquilo em dinheiro. Esse é o risco de liquidez. Obviamente, quanto mais próximo ali dos R$ 10, quanto mais acessível é o valor de cada cota, mais você tem pessoas comprando e vendendo aqueles ativos. Mas essa não é a única, não é o único parâmetro que dá essa liquidez, né? Naturalmente tem fundos imobiliários que têm um patrimônio líquido, ou seja, ele tem um valor de grana ali dentro dele muito maior, e aí você tem um número de cotistas muito grande. Alguns, às vezes, você tem característica do próprio fundo tendo essa liquidez, ou seja, essa capacidade de você conseguir transformar aquele seu ativo em dinheiro de ouro. De novo, só que de maneira geral, Habib, a gente não pode nem comparar uma liquidez de um fundo imobiliário com o ativo imobiliário em si, né? Então, putz, é muito mais líquido, é muito mais líquido. Mas antes de você comprar o fundo imobiliário, pessoal, vejam realmente se ele é muito negociado, quantas negociações são feitas por dia. O Rafa falou que durante um ano, praticamente 20% do volume total de patrimônio dentro lá dos fundos imobiliários são negociados, né? Então, a tendência é que tenha uma liquidez muito grande, né? Pô, muito bom. E aí você já adiantou, deu um spoiler aí dos próximos que eu queria comentar, que está relacionado ao patrimônio, né? Então, o fundo imobiliário, ele tem lá a sua gestora, né? A empresa que faz a gestão do fundo em si, dos seus ativos, né? E esses ativos, eles têm um valor, né? O preço da cota é o valor de mercado, na negociação, né? Sobe, desce com a demanda, etc. Mas o imóvel, ele é avaliado também, né? E isso transforma o valor do patrimônio líquido. E aí, junto com o patrimônio líquido, você consegue fazer uma continha simples, que é dividir esse patrimônio pelo número de cotistas, pelo número de cotas, desculpa, e aí você tem o valor patrimonial da cota, né? E como é que você pode usar esse dado? Para que ele serve? Por que ele é importante? E por que também que não pode ser o único dado a ser visto, hein, Marco? Excelente, Habib. Esse indicador, na minha opinião, assim, é um dos principais quando a gente está falando de fundos imobiliários. Por quê? Porque, assim como todos os fundos, quando você coloca um dinheiro no fundo, aquele dinheiro, na verdade, ele é seu. O gestor só vai pegar aquele dinheiro e alocar em algum lugar. No caso dos fundos imobiliários, essa alocação é feita em imóveis, tá? E esse imóvel, ele tem um valor, né? Um valor de mercado que, se fosse vender, o imóvel em si, aquele valor dividido pelo cotista ia ser como se fosse o valor justo, né? Daquela, daquele fundo, daquele pedaço do seu fundo. Então, Habib, vou aproveitar aqui, vamos trazer um exemplo real, né? Eu peguei um exemplo aqui da Telus Properties, FII, né? Que pode ser negociado em bolsa pela TEPP11. É um fundo, Habib, que administra 3 imóveis principais, ou ele tem parte de 3 imóveis, que é o do edifício Passarelli, que fica em Pinheiros, o edifício São Luís, que fica ali na Juscelino Kubitschek, e mais um edifício, eu estou com um relatório aberto aqui, chamado edifício Torre Sul, que fica ali na Berrini, tá?
Isso é uma coisa também muito legal dos fundos imobiliários, né? A transparência, né? Então você consegue entrar mensalmente, a grande maioria deles vão falar o que está acontecendo, como que foi a rentabilidade, como que o gestor profissional está lidando com todas essas movimentações. E pronto. Então esse fundo, o Telos Properties FI, ele tem esses 3 imóveis. Cada um desses imóveis, óbvio, ele tem pedaços desses 3 imóveis, ele pode vender. Perfeito? Isso seria o valor do fundo imobiliário. E aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui no valor efetivamente. É óbvio, além, pessoal, dos imóveis, eles ainda têm algumas aplicações em cotas de fundos, em renda fixa, então seria considerado um fundo misto, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, o valor desse fundo, pessoal, hoje ele está a R$ 91, perdão. E o valor da cota patrimonial, que é o valor do valor patrimonial de todos esses ativos dividido por cada cota, está R$ 96,56. Ou seja, isso quer dizer que o título, ou seja, aquela cota daquele fundo está sendo negociada por um valor abaixo do valor da cota patrimonial, o que é um dos parâmetros que a gente pode ter para decidir se a gente vai comprar ou não algum título imobiliário, algum fundo imobiliário. Por que essa não deve ser a única coisa que a gente tem que ver, né? Porque, por exemplo, se aquele ativo, se aquele imóvel, ele perde alguns locatários, por exemplo, alguns locatários não pagam, o valor do imóvel em si, ele desvaloriza. Então, essa cota patrimonial, apesar dela ser robusta, ela tem variações também. Então, a gente tem que olhar lá no fundo do fundo imobiliário para entender efetivamente se aquele cara é bom ou não de ser comprado. Pois é, acho que tem uns aspectos importantes, né? Porque o que você falou, né? A gente precisa analisar o valor patrimonial e também o preço da cota, né? E muitas vezes a pessoa usa uma regra de dedo, uma facilidade aí, uma heurística, para tomar a decisão. Bom, se o preço está menor do que o valor patrimonial, logo está barato, vou comprar. Ou o contrário. E nem sempre é assim tão fácil, né? Então, o primeiro ponto acho que é importante, né? Como que é avaliado o valor patrimonial, né, o patrimônio líquido do imóvel? É uma vez por ano, você tem uma fiscalização, você tem uma atualização, é uma vez por ano, né? Então esse valor ele é fixo, né? Eu acho que, não sei se para todos é uma vez por ano, mas para muitos que eu vi é uma vez por ano. E outro ponto, tem vários aspectos que podem alterar, sim, esse valor também, né? E o ponto da vacância, que você também comentou. Eu não sei se o Rafa acha também essa análise aí que ela deve ser complementada, não pode só partir do princípio da diferença entre o valor e o patrimônio, né? Todos esses pontos são extremamente importantes, né? E aí a gente tem que olhar para uma outra coisa também, que é a sustentabilidade do fundo, ou seja, olhar para frente, né? O que vai acontecer? Então, a primeira coisa é que quando a gente fala de yield, né, e também de ganho de capital, a gente não pode ficar olhando para o que aconteceu no passado, né? A gente tem que fazer uma avaliação para entender se se existe potencial de valorização e se o yield que foi distribuído no passado eventualmente vai se manter futuramente e eventualmente até aumentar, tá? E aí para fazer isso, o que é importante? Primeiro fazer uma análise da equipe de gestão. Então entender quem são os gestores, né, a experiência deles, a experiência deles especificamente naqueles setores, né, onde o recurso está sendo investido, os incentivos que existem no fundo para saber se essa equipe vai ser retida, ou seja, se vai existir a manutenção daquela gestão, porque em algum momento o principal gestor da equipe, por exemplo, pode sair. E se isso acontecer, obviamente, o investimento ele é colocado em risco, né? Você perde um pouco daquele conhecimento, daquela experiência daquele cara que estava ali fazendo a gestão de todo o investimento. Então, bastante importante olhar para isso. Outra coisa que foi comentada aqui é acesso aos relatórios, essa transparência é fundamental. Então, será que todos os fundos divulgam as informações que são relevantes? Em que nível de detalhe? Como isso é divulgado? Com qual frequência? Então, vou fazer um investimento, quero saber se existe a divulgação de uma carta mensal, qual a informação que consta dessa carta. Tudo isso é muito importante, né? Então, o nome da gestora, sei lá, pegar alguns exemplos aqui, a Kinea, o próprio BTG faz investimentos, entre outros, muitos outros investidores, né? O nome, a credibilidade daqueles gestores, isso é bastante importante também, tá? Então, todos esses, muito, como a gente está falando aqui, é importante que o investimento em fundo imobiliário é um investimento de longo prazo, para a gente entender a sustentabilidade desse investimento é fundamental, e esses fatores que a gente colocou são muito importantes.
Pô, muito bom, Rafa. E aí, até aproveitando para falar contigo, né, de um outro ponto que você citou, que são os yields, né, o yield, ou enfim, a gente está falando aqui de proventos, né? Então, o Marco mandou um exemplo, eu tenho outro exemplo aqui de um fundo que eu invisto, até coincidentemente, que é o Quasar Agro, né, que eu falei que é um dos únicos fundos aí que trabalha no setor agro. No caso, aí, os imóveis são silos de armazenamento de grãos. É um negócio meio diferente, mas eu gosto bastante do setor. Dei uma analisada, achei que valia a pena colocar um tequinho ali, né? E o yield, né, ele tem esse aspecto do valor patrimonial bem acima do valor de mercado da cota hoje, né? Então, essa relação é benéfica nesse aspecto, mas o yield é baixo, né? O yield é algo em torno de 0,3% ao mês, que dá no ano aí menos de 4%. E, bom, a Selic hoje está muito baixa, né? Mas comparado com outros fundos imobiliários, é um yield baixo. Né? E você fala, pô, vale a pena? Yield? O que é yield? Né? E aí, Rafa, dá uma luz aí. Legal, vamos lá. Antes, eu vou já trazer aqui as classificações, né, de fundos imobiliários, até porque a gente vai trazer isso com mais detalhes nos próximos episódios. Mas então a gente tem os fundos de papéis, que investem em CRIs, que investem em LCIs, ou seja, ativos com lastro em ativos imobiliários, né, ativos financeiros com lastros em ativos imobiliários. A gente tem os fundos de renda, que são aqueles fundos que basicamente recebem uma renda de aluguel, e aí, por lei, por regra, por regulação, essa renda tem que ser repassada para o cotista. Então, quando a gente fala de yield ou de renda, a gente está falando dessa renda. São os fundos de aluguel que repassam a renda. A gente tem os fundos de incorporação, que são fundos que efetivamente constroem, esses fundos têm um prazo. Então, o fundo de incorporação, ele faz uma construção, por exemplo, compra um terreno, constrói um edifício e vende, e aí quando ele vende, ele tem o ganho, e aí a gente ganha essa diferença, esse fundo tem um prazo, né? E tem os fund of funds, que são fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários, tá? Esses funds of funds são muito interessantes do ponto de vista de diversificação, porque você consegue diversificar ainda mais o risco quando você coloca num fund of fund. Então, quando a gente fala de distribuição de renda, é daí que vem o yield, né? Ou a rentabilidade. E essa rentabilidade ela existe principalmente nos fundos que são os que têm, por nomenclatura, exatamente esse nome, né? Fundos de renda. São os fundos que repassam o aluguel dos investimentos que eles fazem. Eventualmente, fundos de papéis também vão repassar uma parte dos ganhos com juros, etc., que são recebidos. Então, pode haver uma distribuição desses ganhos também, tá? E aí, como a gente mencionou, além disso, tem os ganhos de capital, que aí é uma outra fonte de receita que está relacionada à valorização da cota. E num cenário como que a gente está agora, né, que é o cenário de queda abrupta nas taxas de juros, obviamente a tendência, ou seja, a probabilidade de haver uma valorização, né, um ganho de capital, um ganho no valor da cota, ela aumenta, é maior. Mais pessoas vão fazer investimentos no mercado imobiliário. A gente sabe que tem uma relação, né? Taxa de juros caindo, em tese isso gera um aquecimento no mercado imobiliário. E essa renda, né, que o Habib comentou, que tem um fundo aí que ele falou que está distribuindo 0,3% ao mês, mas tem fundos que até o passado recente estava distribuindo 0,4, 0,45. Né? Então, se a gente pegar um fundo que distribui 0,45, fazer uma conta de padeira vezes 12, a gente tem um ganho que é acima de 5% isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Né? Só legal fazer esse ponto que é o investidor pessoa física que é isento. Então, hoje ganhar 5, 6% isento de imposto de renda é uma rentabilidade fantástica. Né? Então, se eu consigo ganhar 6% só com a renda, só com o yield de um fundo imobiliário, mais um ganho de capital que pode ser expressivo, efetivamente o ganho pode ser bastante importante, pode ser um ganho muito positivo, né? Só que também tem cenários que como é um investimento que passa por ciclos, né? O Marquinho comentou a história da amiga dele lá que tomou um pau de 40% em 2012, quem estava investido nisso de 2019 teve fundo aí que caiu 50%, tá? Então tem que ter cuidado, enfim, uma estratégia de alocação, uma avaliação, tem muitos pontos importantes, mas são essas duas fontes de renda, é isso. O yield pode ser uma renda muito, muito significativa. Pois é, Rafa, e aí tem um ponto importante até, né, só contextualizando, né, o yield que a gente fala é realmente essa relação entre o provento, o aluguel que você recebe em relação ao valor que você investiu ali, né, o seu valor total investido em cotas daquele fundo. Né? Então, 0,3% que eu dei de exemplo, né, então em relação ao meu valor investido, né, 0,3% daquele valor volta para mim.
em rendimento naquele mês, né? Então, tem essa característica aí de juros simples, né? Você transforma em juros compostos se você quiser reinvestir, né? Mas o rendimento ele cai na sua conta todo mês, né? E é importante ressaltar que yield passado não indica yield futuro, tem vários pontos que são levados em consideração para avaliar. Então, um ponto que o Rafa até colocou antes da gente começar, né, Rafa? Não necessariamente porque o yield nos últimos 3 meses foi de 1% ao mês, que ele vai continuar sendo, né? Exatamente, ainda mais se a gente está com um horizonte aí de, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? Então, não dá para olhar para o passado recente e fazer nenhum tipo de projeção mais sustentável. Exatamente. E aí, Marco, eu separei 2 últimos indicadores aqui para a gente citar nesse episódio, né, que é a vacância e a área bruta locável. E aí, o que você pode falar aí desses dois? Excelente, Habib. Para aqueles fundos, né, que, como o Rafa falou, que são os fundos de renda que vivem de aluguel, esses são 2 indicadores extremamente importantes. O primeiro, a área bruta locável, ou seja, qual que é o tamanho efetivamente de imóvel, de área, de terreno que aquele fundo consegue locar, né? E a vacância é a consequência desse, ou seja, quanto dessa área que efetivamente o fundo consegue locar, né? Qual que é a quantidade de lojas, qual que é a quantidade de metros quadrados que aquele fundo consegue locar e transformar em proventos para a gente que é cotista desse fundo. Pois é, e aí, tanto a vacância, né? A gente fala de fundos imobiliários, que, por exemplo, fundos imobiliários de shoppings, né? Se você tem um shopping que aquele fundo imobiliário investe, se esse shopping tem muitas áreas vagas, né? Muitas lojas sem inquilino, né? A gente tem uma vacância alta e isso tende a diminuir a rentabilidade daquele fundo, né? O yield daquele fundo, quanto ele distribui de proventos, porque tem muita área ali que não está pagando aluguel, né? Esse é o ponto importante. E só um parênteses aqui, obviamente eu não vou abrir o nome do fundo, porque pode ser muito fácil de rastrear, mas eu investia em um fundo de lajes corporativas que ele tinha vacância de 0%, mas ele distribuía o relativo a 50% dos inquilinos, porque 50% era inadimplente, né? Então, inadimplência também pode acontecer, mas eu não vou abrir aqui, né? Porque a empresa que era inadimplente é uma empresa bastante conhecida, eu não quero expor aqui, tá? Mas isso pode acontecer também. Então, a vacância não necessariamente indica a falta de proventos, pode ter a inadimplência e não só a vacância, né? Então, ponto importante. Mas acho que Principalmente nessas épocas de Covid, né, Habib? Várias empresas simplesmente não estão pagando aluguel. exatamente, isso pode ser alinhado com o fundo ou pode ser surpresa também para o fundo, né? Mas aí já é um caso esporádico. O que eu passei foi antes, foi pré-Covid, né? Inclusive, né? Mas isso, Imagina agora. pois é, duro. Enfim, acho que a gente passou aqui, pessoal, por vários indicadores importantes aí para a pessoa analisar. Acho importante ressaltar que uma análise de investimentos não é uma soma de notas de indicadores, né? É um negócio um pouco mais complexo do que isso, mas é importante saber os indicadores no detalhe também, né? Então, se vocês quiserem complementar, Rafa, se tiver alguma coisa para complementar, manda bala. Não, é isso aí. Espero que tenham gostado, pessoal. Então, a gente se vê nos próximos episódios sobre investimentos em fundos imobiliários. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Marquinho, manda aí. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido, assistido até aqui. Até o próximo BTC Money. Valeu, pessoal. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, ouvindo ou assistindo. E a gente continua falando sobre fundos imobiliários no próximo episódio. Então não perde. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.